Você já investe ou tem vontade de investir em renda variável? Sabe como escolher uma boa ação? E também sabe quais indicadores e quais informações que a gente utiliza para fazer essa análise? Se não, você está aqui no lugar certo e hoje você vai aprender como escolhe uma ação do jeito certo, hein? Então, bora pro vídeo! Fala, meus milionários! No vídeo anterior, eu expliquei um pouquinho para vocês aqui sobre um dos principais indicadores, na verdade um não, né? Sobre alguns dos principais indicadores que a gente utiliza na hora de fazer a análise para comprar as nossas ações. E como eu tinha prometido, esse vídeo aqui vai ser um vídeo de análise na prática, onde a gente vai ver aqui como que aqueles indicadores funcionam. Bom, e para começar aqui eu separei alguns critérios para a gente ir seguindo aqui ao longo do caminho, que vão nos nortear nessa nossa análise, tá? E já para começar aqui falando para vocês, a empresa escolhida foi a Petrobras. Por quê? Porque foi a primeira empresa que me veio na mente, então vai ser ela mesmo que a gente vai usar. Qual que é a primeira coisa que a gente deve ali ter de critério, no caso, né, quando a gente vai analisar uma empresa para poder ali pensar e investir nela, né? Bom, esse primeiro critério é a lucratividade. Por que a lucratividade, cara, assim, logo de cara? Cara, pensa comigo, você vai querer um retorno sobre o seu investimento, você não vai estar investindo lá à toa em troca de nada, certo? E, bom, uma empresa que ela não lucra, ela não cresce. Se ela não cresce, ela fica estagnada, e se ela fica estagnada, ela não vai conseguir ali, ao longo dos anos, continuar competindo no mercado. Então, a lucratividade ela é essencial para um negócio. E como que eu vejo ali se a empresa ela tá lucrando bem, se ela não tá? Olha, eu separei 3 sites no vídeo anterior novamente, então se você não assistiu, corre lá para assistir, porque vai servir de base para esse vídeo, tá? Separei ali 3 sites gratuitos que eu utilizo para me ajudar ali nas análises das ações. Mas hoje, para a gente não ficar passando ali de site em site, vendo ali vários critérios em cada um desses sites aí, a gente vai utilizar o Status Invest, beleza? Como que a gente vê essa parte da lucratividade no Status Invest? Vamos para a telinha do computador. Já aqui na telinha do Status Invest, dentro aqui de Petrobras, a gente já vê de cara aqui alguns dos principais indicadores aqui que a gente tem. Só que o que a gente está interessado é ver ali o histórico de lucratividade dessa empresa, né? O histórico da receita dela, e é isso que a gente vai procurar. Então a gente vem descendo aqui no finalzinho até achar esse histórico de receita. Tá difícil. Olha aqui, achei. Histórico aqui da receita líquida da Petrobras. E bom, ela aqui ela já está no máximo, olha que legal. E a gente pode perceber aqui que de 2008 a 2022 ela vem tendo ali uma consistência nessa lucratividade aqui da receita líquida. Claro que se a gente for ver essa linhazinha aqui do lucro líquido, a gente pode perceber aqui que em 2014, em 2015, em 2016, ele teve ali bem abaixo do que ele costuma ficar, né? Mas já em 2017, ó, ele começou a se recuperar e está tendo aí uma alta em 2022. Então isso daqui já é um indício positivo para a gente continuar a nossa análise. Outra coisa interessante aqui para a gente ver também pensando em lucratividade é a margem líquida. E bom, o que é essa margem líquida aí que ela quer dizer, né? Tipo, meio confuso. Cara, a margem líquida ela nada mais é do que quanto sobra para a empresa depois que ela realiza aquelas vendas. Então, qual que é realmente a receita dela depois daquelas vendas? Olhando aqui no Status Invest, indicadores de receita, cadê? Margem líquida, olha que legal. Basicamente aqui, para cada R$100 que essa empresa vende, ela tem uma receita ali de R$ 29,37, o que é uma margem bastante interessante, tá? Essa margem líquida ela vai variar ali de setores para setores, tá? Então é importante também, quando você for analisar uma ação ou comparar ações, né, ações diferentes ali, você não pode olhar uma ação do setor bancário, outra ação ali do setor de celulose, outra ação ali do setor de energia elétrica, e querer que elas tenham a mesma margem líquida, porque não vai rolar.
tá? São setores diferentes, são margens líquidas diferentes, e você tem que ter uma noção desse negócio. Então, toda margem líquida que você vê que é um pouquinho mais de 2 dígitos, já é uma margem interessante ali para você pensar em continuar a sua análise. Claro que nem todas as empresas, a gente tem bastantes empresas boas aí, do varejo, por exemplo, vão ter uma margem como essa, já que a maioria das empresas de varejo tem uma margem bem pequenininha, né? Mas qual que é o diferencial do varejo? O varejo, ele tem muita venda, então o volume dele é muito grande, ou seja, mesmo que ele trabalhe com a margem pequena, ele vende bastante, então para ele compensa, né? E também não compensaria se ele trabalhasse com a margem pequena e não saísse tanta venda assim. Então é mais ou menos isso que funciona, tá? Agora que a gente já viu um pouquinho da lucratividade dessa empresa, a gente precisa ver sua contrapartida, o seu endividamento, né? Então, cara, quanto que essa empresa aí ela tem de dívida, né? Será que ela tá com o nome no Serasa? Como que será que tá a situação dela? Bom, aqui no Status Invest, a gente consegue ver essa relação aqui nos indicadores de endividamento. Bom, vindo aqui em dívida líquida EBITDA. O que é essa dívida líquida ali sobre o EBITDA, né? É basicamente em quanto tempo essa empresa consegue pagar as suas dívidas com a receita que ela tem. Então, no caso da Petrobras aqui, ela conseguiria pagar todas as suas dívidas aqui em menos de um ano ali, 6 meses por aí, tá? Com toda a receita que ela ganha. E aí você pode ver aqui que, pô, tem uma dívida líquida ali de menos de um ano. Qual seria ali, mais ou menos, sei lá, uma espécie de dívida líquida saudável, né? Eu, pessoalmente, gosto de escolher empresas que têm uma dívida líquida por EBITDA menor do que 2, né? Pra gente continuar na faixa saudável. Então, empresas que conseguem pagar todas as dívidas que ela tem ali em menos de 2 anos ou em até 2 anos, ainda são uma boa opção para continuar essa análise. Ah, Jonathan, mas sei lá, essa empresa aqui, ela fez uma debenture para se alavancar, e para quem não sabe o que é debenture, tá? Debenture ele é um título de dívida que as empresas emitem para captar dinheiro e poder se alavancar. Como assim se alavancar? Cara, elas pegam esse dinheiro e podem construir uma nova sede, elas podem tentar, sei lá, exportar mais produtos para o exterior, expandir ali sua produção, expandir suas vendas. Esse dinheiro aqui a empresa vai utilizar como ela realmente quiser. Legal. Ela pode até ter feito uma debenture, ela pode até estar se alavancando, tá tentando investir nela, mas a gente não pode deixar essas dívidas aí virarem uma bola de neve. Então, cara, quanto maior esse indicador aqui, pior, tá? Presta bastante atenção no tipo de dívida dessa empresa, busca ali procurar notícias sobre a exportação, sobre crescimento dessa própria empresa aqui, para você ter mais ou menos ali uma ideia se essa dívida que ela está fazendo é saudável ou não. E claro, também acompanhar esse indicador aqui, tá? Eu te aconselho a procurar empresas que tenham uma dívida ali menor do que 2, mas enfim. Tá, vimos lucratividade, vimos endividamento. O que a gente precisa ver agora, cara? A gente vai ver o P sobre L, ou seja, o preço da ação atual sobre o lucro por ação. E onde que a gente consegue encontrar isso aqui, tá? No Status Invest a gente encontra isso daqui nos indicadores de valuation. E cara, o que basicamente esse PL ele quer dizer? Ele basicamente nos informa aqui, tá? Quanto tempo levaria aí pra gente reaver esse capital investido caso a empresa distribuísse 100% dos lucros aí aos acionistas e tivesse uma constância na sua receita. E cara, aqui, quanto menor, melhor. E, bom, visualizando aqui o PL da Petrobras, tá? A gente tem um PL aqui de 1,97, ou seja, demoraria ali menos de 2 anos para reaver todo esse capital, claro, se a empresa ela distribuísse ali 100% dos lucros aos acionistas e mantesse aí a constância dos seus lucros. E já que a gente tá falando em anos, né, falando ali sobre tempo, mesmo uma perguntinha. Quanto tempo que você já tá aqui assistindo esse vídeo e ainda não é inscrito? Cara, pô, aí não dá, né? Eu tô passando o final de semana, né, Vinícius? Com certeza aí, ó. Passando o final de semana estudando e gravando para trazer esse conteúdo para você. Então, cara, leva menos de 2 segundos para você apertar esse bendito desse botão e se inscrever aqui. Então, se inscreve, acompanha esse canal e acompanha aqui o decorrer desse próximo vídeo, porque no final eu vou trazer uma informação importante, uma
Dica de ouro, mas só para quem é inscrito no canal. E depois do PL, o que a gente precisa ver agora, cara? O P sobre VP. E, cara, o que é o P sobre VP, né? É basicamente ali o preço da ação sobre o valor patrimonial dela. E o que quer dizer isso? Aqui ele nos dá uma informação aqui se essa empresa tá basicamente cara ou barata, tá? Então, vamos cá. Uma empresa com P sobre o VPA ou VP ali igual a 1 significa que ela está no seu preço justo. Uma empresa com P sobre VP menor do que 1 quer dizer que ela está barata e maior do que 1 quer dizer que ela está cara. Então, por exemplo, se você tem uma empresa ali que, cara, ela é única no mundo, que ela tem um puta no serviço e fornece um puta num produto sem igual, ela vai ter um P sobre VP, pode ser que bem maior do que o normal, tá? Bem maior do que o justo aí, maior do que 1. Porque o mercado ele simplesmente pega aquela empresa e precifica aí conforme eles acham que vai ter esse valor mais à frente. Outro indicador aqui muito importante, bem famoso aqui para quem já é um investidor ávido, tá? É o ROI, que é basicamente ali o retorno sobre o patrimônio líquido dessa empresa. E basicamente aqui de uma forma bem simples, tá? O que ele nos indica? Qual é a capacidade da empresa gerar de valor com os recursos aí que ela já tem inicialmente. Também então ele nos dá essa provisão aqui de a cada R$1 investido, quanto que a gente tem de retorno. E qual que é o ROI da Petrobras, cara? Vamos aqui para a telinha do Status Invest. Bom, aqui nos indicadores de rentabilidade, a gente pode ver que ele tem um puta de um ROI, cara. Um ROI bem generoso, assim dizemos, né? Um ROI de 51,68%, cara. Um ROI bem bacana. Ou seja, a cada R$100 que alguém aplica aqui, né? A empresa ela gera ali R$ 51,68 em cima dessa aplicação. E por que é tão importante ter um ROI grande, né? Ter um ROI alto? Cara, você não vai querer investir em uma empresa que não gera valor com o investimento que você está proporcionando, né? Então, quanto mais investimento ela faz, mais valor ela tem que gerar. Outra coisa importante que é um indicador, mas não é também saber ali o histórico dessa empresa, né? Então saber, cara, toda a história dessa empresa, como que ela surgiu, por que que ela surgiu, quais os rumos aí que ela tá pensando em tomar, ou quais são os passos que ela tomou no decorrer do tempo, tá? Isso aqui a gente encontra no Status Invest também, a gente encontra aqui no histórico da Petrobras, ou seja, no histórico da empresa que você está procurando. A gente vem aqui em ver mais, e aqui vai ter toda a história dela, então ela fala aqui que começou em 1950, quando o então presidente Getúlio Vargas e seu governo buscaram um modo de aumentar a autonomia do Brasil nos serviços de exploração e produção de petróleo. Então, basicamente aqui a gente tem toda a capivara da empresa e você consegue ver aqui a atuação dela, os produtos e serviços que ela utiliza, e que ela produz no caso, né? E, cara, até como investir nessas ações da Petrobras aqui. Olha que legal, a gente dá até o código aqui para você investir. Isso aqui é interessante. Além do histórico da Petrobras, outra coisa que a gente também tem que prestar bastante atenção é na liderança que está por trás dela, né? Então ali seus membros, seus presidentes, seus diretores, seus superintendentes. E, cara, eu procurei essa informação no Status Invest, mas ainda não achei. Só que a gente tem essa informação aqui em outro site que eu já tinha indicado no vídeo anterior, ali onde eu falo dos indicadores, que é o Fundamentos. Falei aqui que a gente ia usar só o Status Invest, né? Mas eu dei uma vacilada aqui. Vamos ter que usar o Fundamentos para você dar uma olhadinha nessa parte, mas vai ser interessante, vai ser legal e vai agregar para você. Então, vindo aqui no Fundamentos, a gente vindo aqui em Informações, Administração, a gente consegue ter aqui a capivara de toda a liderança da Petrobras. É isso mesmo, meus amigos. Então aqui vamos começar com o Jean Paul. Bom, então o senhor Jean, ele é membro do Conselho de Administração e presidente da Petrobras. E, bom, ele já foi advogado, ele é advogado na verdade, né? Formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, é mestre em Economia e Gestão de Petróleo, Gás e Motores pelo Instituto Francês de Petróleo e também mestre em Política Energética e Gestão Ambiental pela Universidade da
Pensilvânia. Olha que legal, cara. Aqui a gente consegue ter todo o histórico dos principais líderes aqui da empresa, então as suas formações, um pouquinho da sua história ali no mercado de trabalho. E isso aqui é super importante para entender o tipo de pessoa que está sentado ali no topo da empresa e coordenando todas aquelas operações. E beleza, aqui a gente tem essas informações, mas isso aqui é o suficiente? Talvez não. O interessante também é a gente dar um Google, por exemplo, e pesquisar aqui. Jean, presidente da Petrobras, né? Jean Paul Terra Prats, presidente da Petrobras. Escândalo de corrupção. E ver se a gente acha algo ali linkado. Cara, tudo que a gente procurar aqui que for referente a um escândalo de corrupção, a, sei lá, lavagem de dinheiro, qualquer coisa do tipo, como a gente já teve um histórico negativo aqui na Petrobras, né? É importante e criterioso a gente saber dessas notícias, saber do que aconteceu, do que realmente aconteceu, né? Pra gente ter uma noção ali de como que são as pessoas que estão ordenando todas as operações daquela empresa e conduzindo o futuro dela também, né? E legal, já pegando um pouquinho esse aspecto de governança, é isso aí que a gente tem que ver aqui, que é a virada de chave, tá? A governança corporativa da empresa. Então, como que funciona, por exemplo, o SG lá, a governança ambiental, social e a governança corporativa de lá? Será que essa empresa é uma empresa que retira ali só matéria-prima da natureza? E, bom, se ela retira a matéria-prima da natureza, será que ela repõe isso daí depois? Como que funciona? Será que no aspecto social ela trabalha com vagas afirmativas? Ou ela tem cota ali para PCDs? Como que será que ela faz essa parte social? Se ela, sei lá, trabalha com programas sociais, se ela tem vínculo com ONGs, alguma coisa do tipo, né? E ali também no aspecto corporativo, que é um dos principais, né? Então, cara, como que funciona realmente dentro daquela empresa? Como que é o ambiente de trabalho daquela empresa? Será que os colaboradores se sentem confortáveis em trabalhar lá? Será que eles têm bons equipamentos? Será que eles podem trabalhar, sei lá, de bermuda, de tênis, uma camiseta larga assim normal? Como será que eles se sentem em relação ao trabalho daquela empresa, né? Será que eles trabalham engajados? Cara, isso aí tudo a gente tem que levar em consideração também, né? Porque, cara, pensa comigo. Quanto mais engajado alguém tá na causa daquela empresa, quanto mais alguém está engajado naquele trabalho, mais a empresa vai crescer. Quanto mais pessoas engajadas, maior o crescimento dessa empresa. Então isso daí é o principal que a gente tem que levar em consideração também na hora de escolher uma ação e na hora de investir em uma empresa. E a dica de ouro para você que está procurando uma boa empresa para investir, que já sabe mais ou menos ali como realizar uma análise de ação, por onde começar ali, por onde se nortear. Bom, essa dica de ouro é só para quem é inscrito, então se você não se inscreveu, cara, não sei o que você está esperando, se inscreve aí para você receber essa dica de ouro, tá? E a dica de ouro é: escolha ações de setores perenes, ou seja, setores que existiram ali desde os primórdios e setores que vão continuar a existir. Por exemplo, bancos, cara, bancos existem aí, ó, tempo pra caramba. Setores de saneamento básico, que sempre vai precisar, setores de energia elétrica. Então, setores que sempre existiram e que sempre vão existir, é sempre importante você ali priorizar esses setores, tá? Para que você não perca aí em relação com o tempo, nem em relação com as mudanças de mercado. Então, cara, é importante sempre escolher esses setores aí que vão continuar existindo, porque o mercado, ele sim, vai ter alterações, tá? Você pode ter até alterações em alguma dessas empresas aí, mas esses setores, eles vão continuar. Ou seja, aqui você já tem uma certa garantia de, sei lá, pelo menos manter a sua ação. E bom, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o like, comentar aqui embaixo se você já conhecia alguns desses indicadores. E bom, até um próximo vídeo, eu fico por aqui e bom final de semana para vocês.